A gente vê umas afirmações na internet falando que o aumento de 1 a 2 graus na temperatura não causa danos extremos para a sociedade. É verdade isso? Não, não é verdade. A gente precisa ter em conta que quando se fala aumento de 1 a 2 graus, a gente está se referindo ao aumento na temperatura média global. 1 grau de aumento na temperatura média do planeta significa um desequilíbrio climático extremamente significativo, onde você tem todo o sistema climático se ajustando por conta daquele aumento de 1 grau. A gente tem as variações, inclusive no próprio dia, né? De manhã a gente pega lá cedinho, às vezes 6, 7 graus de manhã, e chega no pico da tarde, tá 28, 29 graus. Foi bom vocês terem tocado nesse aspecto, porque essas variações bruscas em regiões como São Paulo, a gente experimenta condições de tempo da região tropical, mas a gente também experimenta fenômenos que vêm do sul, de uma região mais fria. Então, isso faz com que São Paulo seja uma região que tenha essa tendência a experimentar variações muito bruscas. Um dia está 35, no dia seguinte chega uma frente fria, aí a temperatura despenca. Como que isso pode ser perturbado pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global? E o nosso sistema climático, ele tem sempre essa busca para restabelecer um equilíbrio. E às vezes esse restabelecimento de equilíbrio implica em quê? Em movimentos extremos. E às vezes acaba acontecendo isso. A gente tem um dia, uma condição extremamente quente, um evento de onda de calor numa sequência de dias, por exemplo, associado a esse desequilíbrio, e de repente chega uma frente fria, um sistema frontal extremamente intenso, que aí derruba as temperaturas que estavam por trás daquela onda de calor e estabelece uma massa de ar fria com temperaturas muito mais baixas. Então, é esse o desafio que a gente tem do ponto de vista da previsão do tempo no contexto de mudanças climáticas. A gente fica muito mais exposto a essas variações bruscas, porque é o sistema climático tentando de alguma forma encontrar um novo equilíbrio. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre mitos e verdades relacionados ao clima. Para isso, conversamos com Newton do Rosário, docente do campus Diadema. Ele vai falar sobre o efeito estufa, aquecimento global, ponto de não retorno, energias renováveis e, claro, responder às perguntas enviadas por nossos seguidores. Mitos climáticos. Este é o tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Muito bem-vindo, professor, ao Pode Ser Ciência. Para começar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, seus projetos aqui na Unifesp. Muito obrigado pelo convite, prazer participar do podcast. Eu sou professor do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp desde 2013. Leciono nos cursos de Ciências Ambientais na graduação, né? E na pós-graduação Análise Ambiental Integrada. A minha formação é meteorologia, sou meteorologista de formação. Na Unifesp, que eu tenho trabalhado com as queimadas na Amazônia, né? Como que as queimadas afetam os processos atmosféricos e, consequentemente, como que isso impacta no clima regional. Então, a gente tem esse esforço de tentar entender esses processos antrópicos, entender como que eles impactam a partir de medições, utilizando satélites, utilizando estações em superfície, fazendo campanhas de medida. E aí tem um outro componente de estudo, que é como traduzir essas informações observadas em modelos que possam representar o sistema terrestre dentro do contexto desses modelos climáticos, para que a gente possa ter essa possibilidade de prever, de antecipar os impactos e aí entender também o que vai acontecer no futuro. Professor, qual que é a diferença entre crise climática e aquecimento global? O aquecimento global está diretamente associado com o aumento médio da temperatura do planeta em função da intensificação daquilo que a gente chama de efeito estufa, né? Com a introdução de mais gases de efeito estufa como o CO2 na atmosfera, isso vai produzir o quê? Uma intensificação do efeito estufa e, consequentemente, você tem um aumento da temperatura por conta disso. Já a crise climática, ela é um conceito muito mais abrangente, um conceito que traz, sim, os impactos associados
ao aquecimento global, mas não restringe apenas a esses efeitos, essas consequências do aquecimento global. Hoje a gente tem estabelecido uma área urbana em constante ampliação. E isso, claro, vai ter impacto nas regiões, também vai contribuir com emissões de outros compostos que não necessariamente são os gases de efeito estufa, por exemplo, partículas finas que ficam suspensas na atmosfera e vão impactar a qualidade do ar, vão impactar os processos físicos, por exemplo, formação de nuvem. Você tem aumento, por exemplo, do pH da acidez oceânica, que obviamente vai ter impacto na biodiversidade oceânica. Você tem o desmatamento, que também coloca em risco todo o equilíbrio dos nossos ecossistemas, que não são diretamente associados com o aquecimento global, mas fazem parte dessa crise climática. Então, o pacote crise climática, ele acaba trazendo o aquecimento global dentro de suas consequências. Professor, você comentou sobre o efeito estufa. Esse efeito, ele é sempre ruim para o planeta? Não. O efeito estufa, na verdade, era um fenômeno extremamente importante para o nosso planeta. E nosso planeta depende da energia que vem do Sol. Então, nós precisamos dessa energia solar para que aconteçam os processos naturais que estabelecem o clima como a gente conhece. Como é que a nossa atmosfera evoluiu? Ela é permissível em relação à entrada de energia solar. Ela permite que, com muita facilidade, que a radiação solar entre, para que essa radiação, essa energia solar possa ser utilizada dentro dos processos que o sistema climático tem. Entretanto, de alguma forma, para você estabelecer um equilíbrio, essa energia precisa ser devolvida para o espaço. Precisa ter um balanço entre o que entra e o que sai. Mas, na hora de reenviar essa energia, esse excesso de energia que chegou no planeta para fora, tem alguns mecanismos de controle. E um dos mecanismos fundamentais é a atmosfera. Então, a atmosfera tem gases que dificultam essa saída brusca da energia que entra no sistema, para que a temperatura do nosso planeta realmente permaneça dentro de valores que sustentam a vida. Caso não houvesse a nossa atmosfera, como ela é composta, com a distribuição de gases que ela tem, a temperatura da superfície do planeta seria próximo de menos 20 graus. Quer dizer, assim, praticamente seria um planeta congelado. Mas a gente sabe que a nossa temperatura está em torno de 14 graus. Esse 14 graus que permite os processos climáticos fluírem e as condições de vida depende exatamente desse efeito estufa natural que a gente tem. Óbvio que, à medida que você aumenta esses gases que fazem esse papel de segurar o calor, segurar a energia dentro do planeta, você intensifica esse efeito. E é isso que tem acontecido com as emissões de poluentes, principalmente o CO2, dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, são compostos que conseguem segurar essa energia e não deixar essa energia sair para fora do planeta. Consequentemente, a gente passa por um processo de intensificação do efeito estufa. Você acaba produzindo um desequilíbrio, o planeta passa a segurar mais energia do que deveria, e aí o saldo disso tudo é um aquecimento, é um acúmulo de energia que vai produzir o que a gente acabou de comentar, que é o aquecimento global. As ondas de calor sempre existiram, né? Então, a gente tem que se preocupar ou não? Sim, a gente tem que se preocupar. Ondas de calor, extremos climáticos, sempre existiram. O que é diferente agora com esse processo do aquecimento global? É a frequência. Então, um evento que antes aconteceria a cada 100 anos, ou a cada 10 anos, um evento, agora a gente passa a ter 5, 6 a cada 10 anos. Além dessa frequência maior, a gente vem observando isso, uma duração maior nesses eventos, né? A gente tinha um certo equilíbrio, perturbamos o sistema com a intrusão desses gases de efeito estufa, com esses poluentes todos que intensificam o efeito estufa. O sistema começa a procurar um novo nível de equilíbrio. E, dentro desse contexto de procurar um novo nível de equilíbrio, ele tenta se estruturar, os processos mudam, os processos ficam mais intensos, os processos ficam mais longos. Então, tem todo esse desafio do sistema encontrar um equilíbrio novamente, readequando a energia em excesso que esse sistema tem hoje. E as ondas de calor acabam entrando nesse contexto. Já que a gente já está falando dessas ondas de calor, frio também extremo, a ação humana, ela é a principal responsável pelo aquecimento global e as mudanças climáticas? Sim. Hoje, para a maioria dos cientistas, não resta dúvida de que o aquecimento global observado está diretamente relacionado com as atividades antrópicas. Os cientistas que estão por trás dos estudos, quando elaboramos os nossos estudos, procuramos sempre fazer o quê? Trazer todos os possíveis
aspectos, fatores que podem alterar o sistema climático, que podem produzir um aquecimento. Nenhum processo natural explica a tendência de aumento de temperatura que a gente tem observado. Essa tendência você consegue explicar apenas com introduzido nas simulações climáticas a contribuição humana, mais especificamente o aumento dos gases de efeito estufa no planeta, principalmente o dióxido de carbono, o metano. As emissões de CO2, principalmente, que é o principal gás de efeito estufa, estão diretamente associadas à queima de combustíveis fósseis para produzir energia. Obviamente que, se a gente fizer uma análise histórica, os países que tiveram um desenvolvimento acelerado no último século, que são os países desenvolvidos, esses países usaram muito desse recurso para o seu desenvolvimento. Então, eles têm uma responsabilidade enorme em relação a essa questão. Então, esse processo de atribuição de quem é o responsável pelo aquecimento global está diretamente, obviamente, associado a quem é o responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. E também chegar dentro da nossa realidade mais individual, onde nossos hábitos vão acabar definindo se a gente tem uma pegada de carbono alta ou uma pegada de carbono baixa. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Falando sobre essas consequências, né, que a gente está sofrendo atualmente, a gente está próximo do que é dito como o ponto de não retorno, que a gente não consegue mais fazer nada para alterar isso, então não tem o que fazer mais. Esse conceito de ponto de não retorno já é muito importante. O que significa? Significa aquele ponto em que o sistema climático chegou, onde a possibilidade de a gente conseguir reverter não é possível mais. Tem alguns pontos de não retorno no sistema climático que estão associados a sistemas ou processos sensíveis. Por exemplo, a floresta amazônica, ela está associada a um desses pontos de não retorno. Por exemplo, a gente passa por um processo de desmatamento da floresta, você cria um processo de degradação intensa, junto com o estresse associado ao aquecimento global e as secas mais frequentes, que são consequências desse aquecimento global. Isso pressionando o ecossistema amazônico sistematicamente e avançando o processo de desmatamento, criando áreas maiores de degradação, a floresta vai chegar num momento que ela vai simplesmente avançar por um processo de declínio e não consegue se restabelecer mais como floresta amazônica do jeito que a gente conhece. Ela vai se transformar num outro bioma, mas não floresta amazônica como a gente conhece. A parte leste da floresta amazônica hoje é uma área extremamente degradada, é uma área que tem dificuldade para recuperar o equilíbrio que tinha anteriormente, mas a parte oeste, norte, ainda tem essa capacidade. Obviamente que vai depender muito desse freio que a gente precisa colocar tanto no processo de desmatamento como no processo do aquecimento global. Um outro elemento que eu acho que vale a pena mencionar, que é o permafrost, que são essas áreas, essas terras congeladas, principalmente na região da Sibéria, na região do Ártico, ali Alasca. São áreas que preservam embaixo do gelo uma quantidade gigantesca de metano. Metano é um gás de efeito estufa, bem mais potente que o CO2. O CO2 só ganha do metano na discussão atualmente porque ela é um gás emitido em maior quantidade. Mas em termos de eficiência, como gás de efeito estufa, o metano é mais eficiente. Então essas regiões que a gente chama de permafrost, que são áreas congeladas nas regiões continentais, se o planeta aquece e essas áreas passam por um processo de derretimento, todo o metano estocado, todo o metano armazenado nessas regiões vem para a atmosfera. E aí, obviamente, você tem um processo de intensificação do aquecimento global que já sai do nosso controle. Bom, os animais e os seres humanos, eles conseguem se adaptar a essas mudanças no clima? Depende da rapidez. Os nossos ecossistemas e nossa biodiversidade não está preparada para lidar com alterações no clima nessa velocidade que vem acontecendo. Essa é uma das principais razões das projeções de perda de biodiversidade, extinção, porque as mudanças estão tão rápidas, tão aceleradas, que os ecossistemas e a biodiversidade não conseguem se ajustar. Mesmo do ponto de vista da nossa capacidade de lidar com essas mudanças, o ser humano, por exemplo, imagina o que é você morar numa cidade, como o Rio de Janeiro, com temperaturas de 40, 45 graus, ou se você estiver numa região como Manaus, que é extremamente úmido.
O nosso organismo ele não tem condições de lidar com esse cenário extremamente quente e úmido, que a gente vai ter dificuldade de perder calor. Sobre questão da energia renovável, ela é cara e somente funciona em dias ensolarados? Não, a energia renovável barateou-se muito. Quando a gente fala de fontes renováveis, a gente pensa de primeira na energia solar e na energia eólica. Tem outras formas de energia, e esses dois componentes da energia das fontes renováveis são os que mais se destacam. Claro que você tem uma matriz estabelecida de fonte energética, que é a queima de combustíveis fósseis. Então não é fácil você fazer uma transição acelerada para as fontes renováveis. Hoje, é factível realmente esse processo de ampliar o fornecimento de energias renováveis. A questão de quando que se tem disponível a energia renovável. Na verdade, 24 horas por dia. Hoje você tem sistemas de armazenamento, então você tem energia solar durante o dia, você pode aproveitar, obviamente, para gerar, e no período noturno, essa energia que foi armazenada durante o dia pode ser utilizada. E você tem a energia eólica, que aí já não tem dependência com o período do dia. Vento, você tem o dia inteiro, as 24 horas do dia. Essa disponibilidade energética, ela é homogênea, ela é uniforme? Não, não é no mundo inteiro. Tem regiões que são mais favorecidas para a energia eólica, tem regiões que são mais favorecidas para a energia solar. O Brasil, em particular, é privilegiado. Tem uma dimensão territorial que permite o Brasil gerar uma quantidade gigantesca de energia solar. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem grandes áreas onde você tem vento constante. Para toda edição do Pode Ser Ciência, a gente abre uma caixinha no Instagram, pede para os nossos seguidores colocarem ali alguma pergunta específica, né? Neste caso, a gente pediu assim para eles. A pergunta foi: tem alguma afirmação sobre o clima que você acha que é mito? Vamos lá para a primeira seguidora. A Rita Souto diz: relâmpago nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. É mito? Se isso fosse verdade, eu procuraria saber, só aqui perto da minha casa já caiu relâmpago alguma vez? Então pronto, estou livre dos relâmpagos. Não. Esse é mito. O relâmpago pode sim cair no mesmo lugar, porque a gente tem recorrência desses eventos de tempestades que estão associadas a relâmpagos. Todo verão praticamente a gente tem. E a gente percebe essas descargas elétricas acontecendo por todo quanto é lado da cidade. Então isso é mito mesmo. Vamos lá, temos o Samuel. Ele diz: o Brasil ficará inabitável em 50 anos. É verdade? Não. Existem regiões do Brasil que sim podem chegar numa condição crítica para a habitação, né? Por exemplo, você pega as cidades no norte do Brasil, essas regiões têm uma previsão de começar a experimentar cenários bem críticos de ondas de calor. Então, o Brasil como um todo, não necessariamente, mas a gente tem regiões específicas dentro do Brasil que as condições para a habitação vão se tornar muito degradantes. A Lucidiana Dias, ela diz que o clima mexe com o humor dela. Será que realmente o clima tem essa influência? Tem. Existem aqueles dias que a gente realmente, você sente alguma dificuldade em fazer as coisas. Aí sai o sol no outro dia, você sente, nossa, legal, hoje estou a fim de fazer as coisas, dá aquele ânimo. Então, essa questão da influência do tempo, de certa forma, do clima, quando a gente pensa na estação, tem gente que é mais produtiva no verão. No inverno, a produtividade cai. Tem gente também que é mais produtiva num dia ensolarado, um dia com menos frio, e tem gente que tem mais dificuldade nos dias frios, né? E aí é importante porque a questão das mudanças climáticas, com os seus extremos, você começa a testar a pessoa, porque obviamente chega um momento que, por mais que você seja um adepto de dias quentes, você chega no seu limite, que estudar, trabalhar com temperaturas de 35 graus num ambiente extremamente úmido muda o humor de qualquer pessoa. A Cícera Gouveia diz: haverá uma nova infecção por vírus. Bom, aproveitando então essa participação, é possível que uma infecção por vírus ocorra em decorrência da mudança climática? Tudo indica que sim, dentro desse contexto, porque essa é uma das coisas mais desafiadoras e estimulantes desse contexto de crise climática. Não há área que não esteja sob alguma influência do aquecimento global e desses outros fenômenos associados à crise climática. E aí, claro, tem toda essa projeção de que doenças ou
epidemias que eventualmente não seriam esperadas num contexto normal, num contexto de equilíbrio, possam surgir nesse contexto de mudanças climáticas, porque você produz um desequilíbrio nos ecossistemas. Por exemplo, eu mencionei do permafrost, que é aquela região onde você tem o solo congelado e tem um monte de coisas ali naquele solo que não é só o gás metano, como eu mencionei. Tem um monte de outros componentes biológicos que a gente desconhece. Então, nesse processo de derretimento desses solos, você libera para a atmosfera compostos biológicos que a gente não tem controle, não tem conhecimento. Algumas organizações internacionais elas estão em crise pelo não cumprimento, né, do acordo com os países que assinaram ou pela saída deles, isso mais na relação comercial. Você vê um empenho maior no cumprimento dessas normas, pelo menos a questão ambiental, ou você também vê um momento de crise ali que os países não estão tão empenhados com essa temática? O ambiente político internacional, seja de qual lado chegar a instabilidade, acaba afetando. Essa visão conjunta que os países têm para solucionar os problemas, que é o importante, que é o fundamental para que a gente possa alcançar os objetivos determinados no Acordo de Paris. Se você tem um país que é uma referência em termos, que é um dos maiores emissores, se colocando lá de fora e, de certa forma, quebrando esse contexto mais harmonioso de diálogo, você, obviamente, acaba afetando também as discussões que estão nesse âmbito da crise climática. A gente está falando dos Estados Unidos, que é o segundo maior emissor, depois da China, em termos de gás de efeito estufa. Então, eu acho que o ambiente político internacional, junto com esse enfraquecimento das organizações internacionais, realmente torna tudo mais difícil, coloca um desafio maior. Porque qual que é o objetivo das conferências das partes? Chegar em acordos, chegar em consensos que possam acelerar esse processo de redução das emissões. Então, os países têm que chegar nesse momento com essa vontade, com uma certa cordialidade para fazer concessões, já que hoje o país determina o quanto que ele quer reduzir. Então, quando você tem uma instabilidade como essa que foi colocada agora, com um país-chave, que é os Estados Unidos, saindo do acordo ou não participando dessas discussões, você, de certa forma, freia esse ímpeto que os países têm para exatamente serem mais agressivos nesse processo de redução. Como líder dessa conferência das partes, que vai ter agora, o Brasil vai ter um desafio maior. Pegou um ambiente político mais estável para costurar acordos. A gente está aí quase chegando, né, no evento da COP30. Você está esperançoso, então, que saia algum acordo assim, mais efetivo, que os países possam cumprir? Precisamos ser realistas de que o ambiente internacional não é o melhor ambiente. Essa postura menos harmoniosa dos Estados Unidos vai, de certa forma, dificultar o resultado que seria, digamos, o ideal. Mas o Brasil, por conta do seu contexto, por conta da sua liderança nessa discussão internacional, nessa discussão em relação às questões ambientais, eu creio que vai ser costurado um melhor acordo dentro do contexto político que a gente vivencia hoje. É difícil falar exatamente o que vai sair da COP, mas obviamente que a gente sabe que não temos muito tempo pela frente. Mas a gente sabe que se a gente não fazer uma redução drástica, a gente vai ter condições ambientais que vão dificultar muito, 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 tanto os ecossistemas naturais como a própria sociedade. Muito obrigada, professor. Achei ótima a nossa conversa. Eu que agradeço, foi um prazer. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Mitos climáticos. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai o spoiler do nosso próximo episódio. Presença de pessoas negras em produções audiovisuais. Vamos falar sobre como se dá essa participação, qual tipo de personagens são representados e as premiações. Como fica? Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube. youtube.com/Unifesp Oficial.
O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrolo. Também participaram desta produção Alex Reipert, Jean Silva, Letícia Gualberto, Loiane Villefort e Reinaldo Jimenez. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.